Salve, salve, reinante! Terça-feira, 8/8, que prazer, que maravilha, ao vivo, que alegria! E hoje tenho a grata satisfação de convidar uma pessoa que para mim representa muita coisa, representa uma libertação, representa uma entrega, representa um amor, representa a família. Vou chamar minha esposa, Lorraine. Vamos falar hoje sobre autoconhecimento, sobre olhar para dentro, avaliar a si. Olá! Boa noite, tudo bem, reinantes? Salve, salve! Salve, salve, reinantes! Hoje estamos nós dois aqui para falar um pouquinho com vocês sobre alguns segredos que a gente vem descobrindo ao longo das nossas vidas. E agora a nossa máxima é compartilhar para multiplicar. Então a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês. E o objetivo é a gente falar que o segredo de tudo que nós vamos falar está dentro de você. É você que gera a sua expectativa, é você que gera as suas ações e é você que gera os seus resultados. Ali, muito prazer ter você aqui. Marcos, muito prazer ter você aqui. Maverick, Samanda, que bom, que bom. Vamos lá, gente. Olha aqui a Ellen, a Mari. Então, hoje nós vamos falar sobre nós, sobre o nosso interior, sobre as nossas expectativas que a gente cria na nossa vida. Nós vamos falar sobre o segredo de tudo. Onde está esse segredo? Pedro, muito bom ter você aqui, Pedro, meu amigo. Lucas, que bom. Mari, já falei. Então, se faz sentido para vocês essa conversa que nós teremos aqui, envia para várias pessoas. Envia para várias pessoas que tenho certeza que hoje nós teremos um testemunho de um casal que, através do autoconhecimento, tem atingido resultados extraordinários na vida pessoal, na vida profissional, tem atingido os resultados em todos os setores, crescendo dia a dia enquanto pessoa. Nossos filhos têm sentido isso, nossos filhos têm vivido isso. Então encaminhe para o maior número de pessoas que vocês conseguirem e vamos bater um número recorde aqui hoje. Tá bom? E dá pra gente também falar aí pro pessoal que são nossos colaboradores, os nossos facilitadores do cartório. Manda aviãozinho aí, Wanda. Manda aviãozinho, Ellen. Que a gente não divulgou, né, que nós estaríamos juntos hoje, mas faz sentido também. Algumas pessoas no treinamento de sábado falaram pra mim: Lorraine, por que vocês não fazem alguma coisa, você e o Ângelo, falando sobre casal? E a gente acabou fazendo hoje, assim, meio relâmpago, mas com certeza vai ser transformador, não só pra nós, como pra quem estiver aqui compartilhando conosco. E pra gente começar, pra gente iniciar esse debate nosso tão bacana, nós vamos começar sobre ressignificação. Se o segredo de tudo isso está dentro de você, é o momento da gente ressignificar. Ressignificar por quê? E o que é ressignificação? Ressignificação é você rememorar, ir atrás das coisas que você já viveu e começar a reescrever essa sua história. E quando eu digo reescrever a sua história, é você dar um ponto positivo para você de que tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Por exemplo, eu falo em ressignificação porque por vários lugares que eu passei, olha aqui o Edson, um abraço, meu amigo, gratidão para você, viu? Amém. E por vários lugares que eu passei, várias pessoas não têm um conceito de família, não sabe o que significa família. E eu digo quando não sabe, é porque em algumas oportunidades eu perguntei para algumas pessoas e a pessoa disse: nome complicado isso, hein? Maneira difícil de conceituar o que é família. E eu tive certeza que essa pessoa ela não tinha uma constituição de família muito sólida para ela, porque ela não sabia o que era isso. Muito provavelmente por conta das próprias vivências, né, dessa pessoa. Talvez pela própria experiência pessoal que ela teve na sua família, enquanto na sua infância, ou daquilo tudo que ela viveu, que ela presenciou. Então, por conta desses registros que foram feitos ao longo desse percurso, a pessoa não tem boas lembranças, boas recordações de o que é uma família.
né? O que o seu pai e a sua mãe eventualmente representaram na sua vida e de que forma que ela percebeu tudo isso. E quando a gente avalia o que é família, aí eu pergunto para vocês, o que é família para cada um de vocês? O que representa a família para cada um de vocês? Para nós é entrega, é reino. É um porto seguro. É um porto seguro, é cumplicidade, é amizade, alegria. Satisfação de estar juntos. Eu mesmo aprendi com meu pai e com a minha mãe vários valores dos quais formam o meu caráter. Então, para mim, família só me remete a coisas boas. Mas para outras pessoas, talvez não seja da mesma forma. E por isso que a gente precisa ir em busca desses sinais, né? Se você já tem uma palavra que representa, que deveria representar coisas boas e só te traz algum tipo de angústia, algum tipo de amargura, você precisa ir atrás desse significado. Da onde vem esse registro? E na minha opinião, né, que a gente estava compartilhando um pouco antes, o segredo está na busca pessoal, na busca do seu eu, o autoconhecimento. Prazer, Andréia, acabou de acessar. O Edson falou aqui, família é a base de tudo, com certeza é a base de tudo. Mas só que eu vou até voltar no momento antes disso. Num momento da nossa vida, eu cheguei a falar para a Lorraine que ela, enquanto minha esposa, nós representávamos, além de tudo, muita amizade. E naquela oportunidade, ela não concordou comigo. Ela se sentiu até minimizada, alegando que a nossa relação entre marido e mulher era muito maior que a amizade. E no decorrer do tempo ela percebeu que esse sentimento era um verdadeiro sentimento de amizade também, porque você precisa construir o relacionamento de amizade com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa, para que você consiga ter o seu alicerce de cumplicidade. Sem você ter esse relacionamento de cumplicidade, você não consegue compartilhar sentimentos, transbordar sentimentos. É um que um e o outro precisa. É naquele momento que você está na maior tristeza, ou na maior fragilidade, ou no perdido, é quando você percebe que tudo isso está fazendo sentido, passando a fazer sentido para você. Olha a Ali aqui, acabou de acessar. Ali, um beijo para você. Um beijo, minha amiga, boa noite. E outra coisa que é sensacional nesse termo amizade, porque a gente, em regra, com um amigo você se abre, com um amigo você aceita crítica, com um amigo você tem uma postura totalmente diferente do que com seu cônjuge. Então isso também vai aí uma dica de ressignificação. Eu ressignifiquei isso quando o Ângelo trouxe há muito tempo atrás, né, essa palavra para nossa vida, e a gente tem aprendido muito um com o outro, não só a ouvir, como a refletir, porque se um amigo seu tá te falando alguma coisa é pro seu crescimento. Então, veja o seu marido como seu grande aliado, o seu grande investimento. Não? E para nós a gente diz um para o outro. O que é o casamento? Casamento é investimento, casamento é entrega, casamento é cumplicidade. Você é como um banco, que você só quer depositar, e você não está preocupado em fazer suas retiradas. Porque as suas retiradas, elas vêm espontâneas, a partir das ações do outro com relação a você. E nisso constrói essa cumplicidade, essa aliança, essa fortaleza para você superar todos os seus desafios. E para quem está chegando agora, hoje o nosso bate-papo é diferente. Hoje o nosso bate-papo é com a minha esposa maravilhosa e nós resolvemos fazer em conjunto para falar sobre nós. E quem que é a pessoa que mais tem intimidade com a gente, além de Deus? É o nosso cônjuge. É aquela pessoa que você divide a sua pureza. Pureza porque você divide quarto, você divide espaço, você divide intimidade que poucas pessoas terão acesso, salvo sua mãe ou quem lhe criou ou seu próprio cônjuge. E sabe que eu vou falar uma coisa pra vocês? Já pararam pra pensar o quanto é mais fácil alguém nos descrever ou nos apresentar? E claro que, inclusive, os nossos cônjuges, né? E por que a gente acha tão complicado falar da gente mesmo, que no meu caso, vou contar assim só pra vocês, que tenho 40 anos. Quanto é difícil você às vezes parar e falar assim, não, eu vou me descrever. Quem sou eu? Quem é a Lorraine? E às vezes a gente se pega com algumas travas. Por que isso acontece? Porque a gente ainda não parou, às vezes,
para se avaliar, de verdade. Avaliar onde que estão as nossas fortalezas, onde que estão as nossas fraquezas. E isso vai refletindo na nossa vida. Eu tenho estudado um pouco sobre isso e tenho cada vez mais ficado mais apaixonada e percebido que isso tem profunda ligação com os nossos resultados. Eu mesma, num passado não tão remoto, me via muito procrastinadora. E não tinha assim uma ideia de onde isso vinha. E fazendo um dos cursos, eu percebi que o meu senso de gratidão era tão grande que eu achava que tudo estava bom. Né? Eu já tinha sido generoso demais, a minha vida já é excelente, de fato ela é. E eu achava que então estava tudo bom. E acabava perdendo a maior parte do meu tempo fazendo coisas circunstanciais ou urgentes. Gente, se faz sentido para vocês, encaminha ou manda um aviãozinho aqui para nós, ou manda sim, ou manda não, manda perguntas para nós, porque a gente quer interagir. O objetivo é conversar com vocês, fazer os nossos testemunhos, crescer essa audiência e também produzir algum efeito, transbordar na vida de vocês. Então mande perguntas para nós, para que a gente possa ter essa cumplicidade. Você que está sentindo uma dificuldade no seu casamento, você que está sentindo uma dificuldade com o seu eu, e o seu eu está produzindo essa dificuldade no seu relacionamento, manda para nós aqui. Tenha certeza que todo mundo que está aqui nos ouvindo tem o objetivo, a perspectiva de ajudar um ao outro. Pense sempre o seguinte: os sabotadores da nossa vida somos nós mesmos. Então, uma pergunta que você deixa de fazer pode ser uma palavra amiga ou de conforto que está levando para o seu coração e resolver um problema íntimo seu, que talvez você não teve a intimidade ou a segurança de conversar com alguém. Esse é o momento para que a gente consiga trocar essa experiência e conversar. E aí, então manda um aviãozinho, convida mais gente e vamos adiante. E Lorraine, o que é procrastinadora para você? Então, hoje eu percebo que ela é realmente o que você outro dia comentou, fez um vídeo e postou. Ela é a ladra dos nossos resultados. E eu diria mais profundo, mais doído, dos nossos sonhos. Por quê? Porque você acaba deixando de fazer o que de fato importa e fica só fazendo rodeio, fazendo coisas que são periféricas. Era o meu caso, né? Até algum tempo atrás. Eu ficava fazendo coisas que apareciam urgente, então eu apagava incêndios, ou ficava fazendo coisas circunstanciais que eu poderia estar delegando para outras pessoas. E o que era de fato importante, que era o que queimava no meu coração, ficava de lado, porque não dava tempo. Então, nós temos que ir nos compreendendo e nos entendendo, que hoje em dia eu sei, eu continuo extremamente grata, porque isso faz parte de mim, né? Faz parte da minha pessoa, do meu caráter. Mas hoje eu sei que a gratidão, ela é fundamental. Mas o inconformismo é que é o combustível. Eu preciso estar constantemente inconformada com alguma coisa para eu correr atrás. Bacana isso, hein? André, um abraço para você. Fabiano, um abraço para você. André, amanhã nós temos compromisso juntos, hein? Camila, um abraço para você. Muito bom ter vocês aqui. Olha, minha vizinha aqui acabou de acessar. Um beijo para você. E Lorraine, mas então fala mais sobre isso, sobre o sentimento de gratidão e o sentimento de inconformismo. Você está relatando que a procrastinação era um elemento que prejudicava o seu desempenho e, por consequência, te sabotava. Era um elemento sabotador que você caminhava com ele, você percebia? E você cobrava de mim. Claro que eu percebia não desta forma, né? Mas Ângelo é meu chefe. É um chefe querido. Mas ele me falava muito isso. E, claro, ele falava: Lorraine, não adianta você querer uma coisa perfeita. Se você não entregar, não vai adiantar nada, ela vai ser inútil. Então, assim, claro que aos poucos isso foi sendo internalizado. Mas eu vejo como uma chave virada mesmo num determinado curso que nós fizemos com o nosso mestre Janguier, que não foi esse último, né? Já foi há um tempo atrás. E que ele estava falando exatamente disso, exatamente sobre o senso de gratidão, que a gente não pode, que a gente precisa ter isso como base, como sustentabilidade, mas a gente não pode se paralisar nisso, que era o meu caso. Então, e eu penso que vinha daí a minha procrastinação. Eu já me achava muito privilegiada, eu já estava extremamente satisfeita, né, conformada.
com aquilo tudo. E quando eu comecei a mexer nas minhas... me sair da zona de conforto, é que eu percebi que não, eu sou muito grata, eternamente grata. Mas agora, inconformadíssima. Obstinada, querendo, fazendo, em projetos, programas. Eu escutei no último QGR que a gente fez, que a gente tinha que conversar olhando um pro outro e falar características da pessoa. E eu escutei, a pessoa falou assim pra mim: você é imparável. Então agora, além de obstinada, eu sou imparável. E Lorane, vamos falar um pouquinho agora sobre casal. Ó, obrigado quem tá mandando aviãozinho, quem tá reagindo. E ó, manda pergunta aqui, gente, vamos conversar. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre casamento, sobre relacionamento. Autoconhecimento. O que o autoconhecimento impacta num projeto de relacionamento entre o casal? O que para você é um autoconhecimento? Eu acho que impacta sobremaneira, né? Primeiro, para eu saber quem eu sou, para eu saber as minhas fraquezas, as minhas fortalezas. Eu tenho que, as minhas fortalezas, alimentá-las, mas as minhas fraquezas é o que vão me auxiliar a não ficar toda hora brigando ou discutindo ou entrando em algum entrave com o meu cônjuge porque ele está me apontando um defeito. E eu tenho que ter consciência que de fato é, né? E parar de querer deixar que o ego tome conta e falar: não, eu não tenho esse defeito não, né? Realmente eu tenho esse defeito e eu preciso então aceitar que a pessoa está sinalizando que você está tomando alguma atitude ruim com base nessa sua fraqueza. E você acha que essa sinalização de algum cônjuge reproduzindo algum defeito, algum algo não congruente do parceiro, e como que assim, para o casal, nesse processo de autoconhecimento, se conhecer, olhar para dentro de si e perceber: olha, eu não sou tão bom quanto eu imagino, eu tenho vários defeitos. Existe um livro, gente, que fala sobre inteligência positiva, e um dos elementos ele fala que tem os elementos sabotadores, e o crítico é o pior elemento sabotador que existe. Por que o crítico é o pior elemento sabotador? Porque o crítico, ele avalia a todo momento os seus defeitos, os defeitos dos outros e os defeitos das coisas. Tiago, um prazer ter você aqui, obstinado. Olha aqui, a Marley, um abraço para você. E quando eu começo a olhar comadre, beijo. Quando eu começo a olhar muito os defeitos meus, dos outros e de todo mundo, isso eu estou só revelando algo que é extremamente pejorativo. E isso impede com que eu aceite o que os outros pensam sobre mim, porque eu acredito que eu sou muito superior a isso. Mas não apenas isso, ele impede também que eu melhore. O crítico é o julgador. E se a gente for parar para pensar, quem aqui pode julgar alguém? Ninguém. E o processo do autoconhecimento, ele é revelador, porque ele quando a gente tá assim, nessa posição que eu tô olhando para vocês, eu tô muito mais na posição de crítico e de julgador. E quando eu caminho pro autoconhecimento, eu mudo essa minha posição e faço uma conversão da minha cabeça e olho para dentro. Quando eu passo a olhar para dentro, eu passo a olhar muito mais para os meus defeitos porque dos outros, porque das coisas. E daí tudo muda. E é nesse momento que você desperta em você uma expectativa de mudança. Porque você está se revelando, olhando no espelho, enxergando você e... como de fato você é. E com naturalidade. Não como você gostaria. E quando alguém fala alguma crítica ou algum defeito seu, você tem a tendência de se proteger. Isso é do ser humano. O ser humano, ele nasceu para quê? Para impedir que o outro te amordace. Mas só que em vários momentos a gente esquece isso e aceita que outros sejam nossos alienadores e passam a fazer de nós uma marionete. Eles passam a influenciar a nossa vida, né, nosso cotidiano e até as nossas ações e o que é muito pior, às vezes, os nossos pensamentos. E aí você cai numa rotina que é totalmente avessa, às vezes, à sua personalidade, porque você está se deixando influenciar. E como que eu consigo, dentro desse processo de autoconhecimento, dentro desse processo de avaliação de um cônjuge, de um amigo, de esposo, seja lá o que for, como é que eu consigo alinhar essas expectativas? E por que dá o conflito? Gera conflito, por quê? Porque as expectativas não foram alinhadas. Isso significa que o seu cônjuge esperava muito mais de você e você esperava muito mais do seu cônjuge. Ou às vezes, não é nem esperar mais, mas você quer que ele decida pautado nas suas percepções. E aí isso vai dar um conflito. E são pessoas diferentes, mas tá tudo bem.
Mas para isso tem que acontecer o quê? Um alinhamento de expectativa. E como que acontece esse alinhamento de expectativa? Como que acontece, Lorraine? Então, eu tenho costumado pensar assim. Eu tenho alguns valores, Ângelo tem outros. E, às vezes, podem até ser os mesmos valores. Mas se eles estiverem numa ordem de prioridade diferente, só aí já dá confusão. Imagina se os valores forem todos diferentes. Mas na medida em que eu passo a conhecer não só a mim, como ao meu cônjuge, eu passo a entender que eu decidiria desta forma, porque o meu princípio X está em primeiro lugar. Mas o meu cônjuge, o princípio que está lá no topo dele, o top 1, é outro. Então ele jamais vai decidir como eu decidiria. E tá tudo bem. Eu só tenho que o quê? Entender na perspectiva dele. Ele que tá tomando a decisão. É uma decisão para a vida dele. Então é mais justo, né? E mais lógico que use os princípios dele e não os meus. Gente, vamos mandar perguntas aqui, vamos reagir, vamos deixar essa live mais quente, mais aquecida, porque o nosso objetivo é poder levar para vocês algum conhecimento e também trocar informações, que isso que a gente enriquece. É quando duas pessoas chegam com ideias diferentes, a gente constrói uma terceira ideia. E Lorraine, mas assim, ninguém casa sabendo as expectativas que cada um está criando um com o outro. No início é tudo tão prazeroso, tudo tão romântico. Sim. E aí o tempo vai levando, vai caminhando para uma outra realidade. O que na verdade você tem que, a todo momento, reequilibrar as suas expectativas. Faz sentido isso para você? Sim, faz. E eu até brinquei, né, no treinamento que eu fiz sábado lá com os colaboradores do cartório. Eu falei, gente, quem aqui chega no primeiro encontro e fala, então, eu gostaria de saber os seus valores, inclusive você poderia elencar para mim numa ordem de prioridade de só 5, né? Os 5, o top 5. E é óbvio que a gente não faz isso. E às vezes a gente não faz isso nem ao longo de um relacionamento que dura anos. Só que é necessário que essas questões sejam trazidas para dentro do seu relacionamento. Porque é através delas que você vai poder entender, não só a si, como o seu parceiro, e trazer isso para uma realidade que é mais simples, ela é mais lógica, inclusive, né? E você deixa de levar as suas emoções para as decisões, porque, na verdade, as decisões não são suas. E quando gera... Isso provoca o quê? Frustração e insatisfação. Quando a gente não faz esse alinhamento de expectativa. Diariamente, com coisas pequenas e banais. E como é que a gente consegue conciliar essa expectativa, essa frustração, para que consiga construir um ambiente saudável? Aquele negócio, nós temos um depósito de expectativa. Esse depósito é realizado todos os dias. Por quê? Porque você sonha, idealiza situações que elas não acontecem da maneira como que a gente deseja. E como que a gente trabalha com essa frustração e com essa satisfação? Para você, enquanto mulher, o que você me diz? Eu tenho buscado tudo em mim. Tá? Então, assim, eu parei de querer achar os defeitos no meu marido e passei a querer entender a mim mesma. Então, assim, hoje em dia eu fico frustrada. Tá bom, vamos lá fazer umas perguntas básicas. Você tá frustradinha por causa de quê, Lorraine? Né? O que foi tá que você... magoadinha por quê? O que foi que aconteceu, às vezes, no seu dia, né? Que não saiu exatamente como você queria. E aí, por alguma outra decisão, algum outro fato no decorrer do dia, você quer jogar aquela sua carga negativa no outro, né? Você quer transferir aquela sua frustração. E, em regra, é isso que acontece. Só que, às vezes, as pessoas nem se percebem, né? Por quê? Porque ela acha que, de fato, a culpa é do outro. Simples assim. Até é mais fácil colocar a culpa no outro. E quando você toma para si a autorresponsabilidade de fazer uma análise do que é que você de fato está fazendo com o seu dia, com os seus atos, aí vai ficando mais fácil de você nem se frustrar tanto, porque você já sabe que você fez uma coisa que estava fora do alinhamento, então você já sabe, esse negócio vai me chatear. Então eu já vou tratar ele aqui para que eu não transfira para ninguém. Então eu tenho feito assim. Mas só que... Olha como eu sou querida. Demais, por isso que eu te amo. Você viu? Revelando aqui. E por que, gente? Manda mensagem aí, gente. Vamos fazer, vamos aquecer esse negócio. E qual que é a dificuldade do autoconhecimento?
é que as pessoas elas não têm a percepção, ou talvez não têm o tempo para se dedicar para você, para avaliar dentro de si quais são os seus valores, o que você deseja, quais são os elementos que frustram você, o que não lhe faz bem e principalmente o que você pode melhorar disso. Essa é a grande sacada para a nossa vida. Quando você começa a olhar para dentro de si e avaliar as coisas que você deseja, que faz sentido para você, e claro, conciliando com o seu cônjuge, é nisso que sua vida começa a se tornar extraordinária. Você sai daquela zona, você mapeia o ambiente que você está, as suas insatisfações, as suas frustrações. Você causa um desprendimento da realidade, é uma revelação. E a partir disso você se desperta para um novo mundo. Você se desperta para aquilo que você deseja efetivamente viver. E isso é interessante. E como produzir esse equilíbrio na relação? Como produzir esse ambiente saudável? O que você me diria, Lorane? O que é produzir um ambiente saudável? Eu penso assim, não só, né, nas relações entre casais, mas tudo na vida, as pessoas vão começar a olhar diferente a partir dos resultados que você começar a ter. Então, se você muda de postura, se você muda de atitude, o seu resultado vai ser diferente. E claro que isso tudo, né, estudando mais internamente, a gente sabe que começa onde? Lá na fonte, que é aqui, no seu pensamento. Então eu tenho que mudar meus pensamentos, que daí eu vou mudar os meus sentimentos. Mas como que você muda os seus pensamentos, Lorane? O que para você é mudar os seus pensamentos? Eu eventualmente antes parava e pensava, não, isso é culpa, né, vamos falar aqui do casal. Não, isso é culpa de Ângelo, porque fez determinada coisa assim, assim, assado. Tá, então agora dá uma parada, dá uma respirada e avalia se de fato a culpa é dele. Você tem um compartilhamento de culpas aí, né? Ou até se a culpa é só sua. Às vezes a culpa é só do outro, mas e tão mais fácil atribuir para o outro a nossa responsabilidade, né? Exatamente. Cada vez mais nós somos tendentes a imiscuir das nossas responsabilidades. E aí nisso a gente acaba elevando o quê? O nosso fracasso sempre está pautado no erro dos outros e nunca no nosso. Então. E isso gera um sentimento de vitimismo. E o sentimento de vitimismo não é agora, não é recente. Esse sentimento de vitimismo, pelo que nós estamos estudando, já existem até teorias dizendo que começou lá em Gênesis. E a vida produziu isso. E nós passamos o quê? A construir esse sentimento de vitimismo, que é mais fácil justificar os nossos erros. É muito, na verdade, o quê? É uma historinha que a gente conta para o nosso cérebro, para a nossa mente, de que nós queremos nos convencer que nós somos bonzinhos. E para isso a gente acaba construindo o elemento de vitimismo, que é um grande sabotador das pessoas. Na verdade, a gente nem conta pra nós que nós somos bonzinhos, né? A gente tem certeza que a gente é bonzinho. Esse que é o problema. Você tem certeza que você é o bonzinho e que o outro tá querendo atrapalhar o seu caminho. É simples assim. Quando você passa a fazer essa análise diária das suas atitudes, dá uma parada, reflete. A gente fala de a parada estacional, né? Você tem que dar uma parada e avaliar. Não só do seu dia, se você está de fato sendo uma pessoa melhor de ontem para hoje, como das suas ações. Então, quando você percebe que a sua ação, a atitude está errada, você vai ter que buscar de onde vem a sua atitude. E com certeza ela veio de um sentimento. E esse sentimento que te deu uma raiva veio de um pensamento que você jura que o outro fez o negócio errado. Né? Vou trazer para a prática. Eu estou focada em não me atrasar para nada. Então, eventualmente, se acontece algum atraso e eu vejo a possibilidade de colocar na conta do outro, eu quero colocar. E eu tenho que toda vez parar, tá? Quem foi que fez alguma coisa no meio do caminho? Não foi você que às vezes parou e deixou que isso acontecesse? Então, lá no meu pensamento, eu tenho que voltar lá no meu pensamento. Ah, tá. Pensei que foi o outro que fez errado. Não, volta mais um pouquinho. Foi você que permitiu que o outro se atrasasse X minutos. Então, a culpa é sua, não é do outro. Que o outro nem tá sabendo de toda essa sinapse mental que você fez que você não ia se atrasar. Então, volta lá no pensamento, corrige. Fui eu mesmo, que saco. Mais uma vez, eu que tô errado no meio do caminho.
E aí eu mudo o meu sentimento, então eu deixo de ficar com raiva e começo a trabalhar para que da próxima vez, então, a Lorraine não faça de tal maneira. Então eu preciso avisar o outro que a minha agenda é essa e que eu não posso me atrasar, porque eu tenho um horário assim, assim, assado. Olha que interessante, a Camila aqui está dizendo, mas que tipo de diálogo com o companheiro preciso ter para falar sobre a nossa frustração por algo que aconteceu, sem que isso vire uma briga? Camila, Faz pergunta. Tem que fazer pergunta, eu acho que esse é o grande segredo. Mas só que melhor do que isso, ou então conjugado com isso, é ter um alinhamento de expectativa de que tudo que o casal vai dizer, ele tem por objetivo melhorar o relacionamento entre eles. Mas isso não é algo tão simples, porque sempre as pessoas elas têm a tendência de levar para o lado pessoal. Se levar para o lado pessoal, e como eu falei, nós somos seres humanos, animais, que temos por objetivo nos defender, nos proteger. Eu nunca aceito que algo é relacionado a mim. Por isso que você não pode falar sobre pessoas. Eu não posso falar, Lorraine, você fez tal coisa errada, porque ela leva para o lado pessoal e isso gera um conflito entre o casal. O que você tem que dizer é situações. Aquela situação que aconteceu não... A mim parece que não foi legal. Por isso. E por quê? Quando você fala, primeiro, aquela situação, você não está falando da pessoa, você está falando da situação. Então ele não tem como dizer, não aconteceu ou que eu não fiz, porque o fato aconteceu. Segundo, você está dizendo que aquela situação, a mim parece. Não tem como ela falar para mim, não, isso não parece para você, porque o sentimento é meu. Então acaba que você vai cercando as possibilidades para um diálogo sadio. Mas só que o terceiro ponto que eu acho que é principal é como você fala isso. E como os dois estão vendo isso dentro da relação, né? Porque nesse momento, essa situação é tão frustrante para você e você está num sentimento de amargor que você quer explodir aquela situação e dar uma resposta que causa uma animosidade no ambiente. Então por isso que é aconselhável que não diga naquele momento, que diga em momento posterior, diga relacionado ao seu sentimento, o que você sentiu em relação àquele fato e jamais diga que o outro fez errado aquela postura. E tem um fato científico, essa recomendação da gente falar depois. Por quê? Porque você vai criar uma janela no seu cérebro entre o sentimento que gerou e a atitude que você vai tomar. Então você vai ter tempo nesse intervalo aqui para pensar qual atitude eu vou tomar diante desse sentimento. E vai ter inclusive tempo para avaliar esse sentimento. Da onde veio esse sentimento? Será que ele é genuíno? Será que vale a pena? Será que eu não preciso ressignificar esse meu sentimento? Será que isso não está ligado ao meu ego? Será que isso não está ligado a uma aprovação que eu quero do meu cônjuge? Porque tem uma carência. Tem uma outra coisa que faz muito sentido para mim, dentro do autoconhecimento, é que eu sou a pedra, certo? E eu lanço essa pedra no rio. E o que acontece? Um movimento de onda. Então é parte de mim para toda a extensão desse lago. E se eu fizer o movimento contrário, se eu pegar a água que vem do lago e puxar para cima de mim, eu vou me afogar. Então eu não posso ficar pensando na expectativa que eu gerei no outro. Eu vou me afogar. Eu tenho que ver o que isso tudo está acontecendo dentro de mim. Como eu vou ressignificar essas coisas e se realmente a atitude que eu queria tomar inicialmente, com base naquele sentimento primário, é adequada. Porque, em regra, vai vir uma patada. Se for imediata, não vai vir uma atitude positiva. Eu garanto para vocês. E isso é um elemento fisiológico das pessoas. Isso tem estudos comprovados. Veja só, o sentimento de raiva, ele produz um fluxo sanguíneo para as mãos. É por isso que quando a pessoa está com raiva, ela tem a capacidade de dar um soco em alguém. Ela tem a capacidade de pegar algo e atacar em alguém. Ela tem a capacidade de dar um tiro em alguém. Por quê? Porque o seu fluxo sanguíneo foi para sua mão. Então você tenta reagir com a mão. O medo, diferente, o medo ele produz um fluxo sanguíneo para suas pernas. É por isso que gera um efeito paralisante em você. Quando você está com medo, você fica ali,
puxa, e agora, o que eu faço? Então, para cada elemento fisiológico, para cada sentimento seu, gera um efeito fisiológico para cada um de si. Por isso que você entrar num debate, entrar numa discussão, logo na sequência de uma atitude, de uma situação, de uma experiência, de um acontecimento, isso provoca efeitos desconcertantes. Por quê? Porque você tem um elemento fisiológico. E aí, o que provoca o nosso estado? Estado é o quê? É o estado de euforia, é o estado de cumplicidade, é o estado de alegria, tristeza. O estado, ele é produzido a partir da emoção que você gera e também das representações que você faz. Já percebeu que uma cena, ela pode ser de um jeito para a Lorraine e de outro jeito para mim? Ela pode comover a Lorraine e pode não me comover. E por que isso acontece? Porque nós estamos reproduzindo o estado a partir das representações internas que faz sentido para mim e não faz sentido para ela. Assim como o inverso é verdadeiro também. Por isso que o diálogo, toda e qualquer situação, reaja posteriormente e jamais de maneira prévia, imediata. A Lorena tem um episódio, conta aquele episódio do Ministério Público, acho que faz muito sentido para você quando você trabalhava lá, que gerou em você um sentimento e causou um efeito desencadeador, né? Na verdade, eu refletindo, né, sobre mim mesmo e a minha vida, buscando o meu autoconhecimento, eu faço uma reflexão que começou aí. A minha autoanálise começou nesse momento da minha vida. Eu devia ter uns 25 anos, então, há 15 anos atrás eu trabalhava no Ministério Público no Mato Grosso do Sul, na Procuradoria. E eu trabalhava lá já há uns 5 anos, mais ou menos. E já tinha trabalhado com vários... Nani, um abraço pra você. Pedro, um abraço pra você. João, um abraço pra você. Mônica. Abraço, amigos. Abraço pra Moniquinha, né? Que me chamou aí, a pessoa que me denominou de imparável. Beijo, Mônica. Fábio, um abraço, vizinho. Então, retomando, nessa época então, eu já tinha trabalhado com vários procuradores e eu, né... achava que eu trabalhava muito bem e de repente chegou um promotor novo que prestava assessoria na Procuradoria de Justiça e veio com ele um assessor. E esse assessor não tinha muito domínio sobre os processos, ele só tinha trabalhado na promotoria e nós lá fazíamos processos um pouco mais complexos que ia para o Tribunal de Justiça ou para os tribunais superiores. Enfim, e ele não tinha esse conhecimento e isso me trouxe uma certa irritabilidade naquele momento. Além do que, ele também fazia questão de ser uma pessoa que gostava de espezinhar um pouco os outros, né? Ele sempre ficava procurando incomodar as pessoas, fazer fofoca, enfim. Mas o fato é que, então, eu criei essa animosidade com ele e não queria ajudá-lo. E num determinado episódio, eu tinha que, além de fazer os meus processos, revisar os dele, que ele não fazia direito, eu falei, bom, eu vou mudar minha pasta de lugar. E daí ele não vai achar mais meus pareceres, não vai poder... eu quero ver como é que ele vai se virar aqui, né? Já que ele não sabe fazer, então eu também não vou ajudar. E, de fato, eu fiz, né? Troquei as pastas de lugar e quando eu fui chamada pelo meu chefe, que era o chefe dele, também, né? Comungava esse chefe, eu tinha 3 chefes e esse era um deles, ele me perguntou o que eu tinha feito com a pasta. E eu não tinha uma comunicação, eu diria que eu tinha uma comunicação bem violenta. Disse pra ele que eu apenas tinha trocado a pasta de lugar, porque eu estava remanejando minhas pastas, organizando. E ele falou pra mim, tá, e a pasta X dos pareceres? O que você fez que Fabiano não tá achando? E eu, né, no auge da minha imaturidade, respondi pra ele, ele não tá achando porque ele não sabe fazer nenhum ó com um copo, então por isso que ele não achou, eu sou modelo de lugar. E diante desta minha bela resposta, né, ironicamente falando, é óbvio que ele me tirou dali onde eu estava, eu era servidora pública, concursada, mas ele me deixou de castigo. Como diz na esfera dos servidores públicos, ele me tirou dali e me colocou lá numa promotoria bem longe, distante, para que eu pudesse fazer só autuação de processo. Mas a ideia disso é justamente para mostrar que eu tive que fazer uma autoanálise de quem era a culpa. Porque no primeiro momento a culpa foi de todos os planetas, todas as pessoas do universo, né? Era do promotor que não reconhecia o meu trabalho, era do menino que não sabia fazer nada e eu que estava lá fazendo, fui vitimizada. E quando eu parei de fato para pensar de quem era a culpa foi minha, por óbvio que foi minha.
Primeiro, se eu estou lá para ser assessora, eu estou lá para assessorar o procurador de justiça ou o promotor que chegar, eu o assessor que precisar. Simples assim. Então era meu dever servir de apoio. E produziu esse episódio a partir de um sentimento que ela gerou de injustiça a partir do que as pessoas faziam em relação a ela. Mas só que o que nós estamos dizendo isso, e só exemplificando, é justamente para a gente compreender que na nossa vida, todos os nossos fracassos, nossas desilusões, estão relacionados a nós mesmos, às nossas atitudes. E o tanto que é difícil a gente olhar para nós e reconhecer que eu fracassei nesse momento. Mas só que tem um detalhe. Todo fracasso tem uma semente de oportunidade, já diria Napoleão Hill. Então, assim, eu, sem ter lido o livro à época, percebi que eu estava de fato errada, fiz um recálculo de rota e mudei toda a minha postura. Então, assim, há 15 anos que se tem alguém precisando de mim, eu sou a primeira disposta a servir. Então, este episódio fez eu virar uma boa chave que pra mim não foi um fracasso, foi um salto de crescimento. E aí perceber o quê? A oportunidade diante da adversidade. Pode parecer muito clichê hoje em dia as pessoas dizerem pra gente olhar a oportunidade diante da adversidade, várias pessoas dizem isso, e como é difícil a gente compreender isso dentro de nós, como é que eu verto isso num pensamento que vai me ajudar. Eu vi tem um livro do Tony Robbins muito interessante, que ele fala: se pensamento positivo fosse tudo na vida, nós bastaríamos ficar falando sobre pôneis rosados quando as crianças eram crianças, que eles cresceriam resolvidos com todos os problemas, o que não é verdade. Nós temos que construir dentro de nós mesmos o poder da resiliência. E o poder da resiliência, ele vai permitir com que a gente reconstrua a nossa vida dia após dia. Só para vocês terem uma ideia como a nossa vida ele é sazonal, transitória e mutável. Eu ia fazer essa live linda. Eu ia fazer essa live sozinho, tinha programado para falar outra coisa. Hoje minha esposa chegou e falou assim: vamos fazer junto então? Vamos fazer junto. Isso significa o quê? Que 85% das suas preocupações que acontecem na sua vida, elas não vão acontecer. São preocupações que estão criando... mulherada, tá criando ruga à toa aí pra nós. E a gente acaba construindo um ambiente desfavorável que vai nos prejudicar, construir ansiedade, depressão, angústia. E isso não é o que a gente deseja, não é o que a gente quer. Mas só que a gente percebe que o pior inimigo de nós somos nós mesmos. E olha que interessante. Tem um livro muito bacana sobre mindset. E ele fala sobre os pensamentos fixos e os pensamentos de crescimento. Os pensamentos fixos são todos aqueles que não enxergam a capacidade em si para fazer o diferente. Então ele acaba construindo um ambiente desfavorável todos os dias, a todo momento. Diferentemente, o mindset, o pensamento, o modelo mental de crescimento é aquele que tem certeza que o esforço e o seu compromisso vão construir o seu ambiente para que você quiser. E isso você acaba construindo o quê? Um ambiente de família saudável, um ambiente saudável com os filhos, um ambiente saudável para a sua fé. E isso é um conjunto de elementos. Por que vários empresários relatam que a vida deles está faltando plenitude, está faltando entrega? Eu não sei se vocês viram, saiu no noticiário que um grande empresário, ele divorciou da esposa, saiu nos noticiários recentes, e a partir desse divórcio ele chegou a ter duas conclusões. Já bilionário, ele falou assim: primeiro, a gente não somos donos do nosso futuro. Nosso futuro muda a todo instante. E segundo, dê o valor àquela pessoa que está junto de você. Então, qual foi a lição que ele trouxe para todo mundo? Foi justamente que a sua vida ela vai mudar. E segundo, quem é que está alicerçando os seus degraus? Quem é que está se deitando para você subir no palco? Quando você começa a perceber isso, você começa a dar cada vez mais valor ao que é o seu cônjuge. Porque é esse cônjuge que está segurando toda a barra para você fazer as coisas que você deseja fazer. E esse daqui também. Então o que? É uma reciprocidade mútua.
E aí foi perguntado para nós, mas Ângelo, Lorane, como que a gente consegue identificar o nosso autoconhecimento? Para você, Lorane, já falei muito, para você, o que é para você conseguir identificar o seu autoconhecimento? É uma parada necessária que você vai ter que fazer. Mas vamos materializar isso, exemplificar isso. A pessoa, olha, eu tô no ritmo hipnótico, Napoleão Hill fala muito do ritmo hipnótico, e ele diz, as pessoas vivem uma vida sem entender para que estão vivendo. Mas elas estão somente o quê? Contando as horas. Sobrevivendo dentro de um mar que ele precisava estar remando. Remando para algum destino. É o que a gente sempre diz. No livro Alice, País das Maravilhas, o gato pergunta para Alice. A Alice pergunta, para qual caminho eu desejo seguir? Para qual caminho eu devo seguir? Aí o gato diz, para qual caminho você... o que você deseja fazer? E ela fala, eu não sei. E ele responde, para quem não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Então você vive nesse ritmo hipnótico e enclausurado com brigas com o seu cônjuge, discussão na sua casa, sem entender o seu trabalho. Você vive num senso de disponibilidade. O que é o senso de disponibilidade? É você acreditar que você está tendo uma entrega para o seu cônjuge, que você está saciando os desejos e as vontades dele, quando na verdade você está só no elemento da disponibilidade. Você construiu isso somente na sua cabeça. Você tem que perguntar para ele se de fato você está fazendo tudo aquilo que você pensa estar fazendo. O que realmente você está fazendo de ações práticas? Começa a relatar isso. Olha, estou fazendo isso para ter uma abundância no casamento. Aí você já começou a elevar a sua frequência de bom relacionamento. E assim, ó, a parada que eu digo é para fazer a autoanálise mesmo. Se perguntar, né? Como que tá a minha vida hoje? É dar uma parada para você despertar para uma nova consciência. Os meus pensamentos estão bons? O que eu tenho pensado ao longo do dia? Eu acordo e eu tenho vontade de ir para o meu trabalho? As pessoas com quem eu me relaciono, eu tenho vontade de encontrar essas pessoas? Eu tenho amigos? Quantos amigos eu tenho? O que eu tenho feito para me deixar feliz? Será que eu tenho algum hobby? Será que eu sei que hobby que eu tenho? Ou será que eu gosto de alguma coisa? Eu tenho prazer em me vestir, me maquiar, me produzir, me arrumar. Eu tenho prazer em me ver. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala em trabalho, eu tenho prazer no meu trabalho. Se você não tem, é só um alerta. Não significa que tem alguma coisa errada no seu trabalho. Talvez tenha alguma coisa errada contigo em relação ao seu trabalho. E você vai mudar de trabalho por várias vezes, por diversas vezes, isso não vai resolver. Porque a mesma coisa é casamento. O problema não está no trabalho, o problema está em nós. Nós é quem temos que avaliar. Exemplo. Eu não gosto de ir para o meu trabalho. Tá. E o que você faz lá no seu trabalho? E o que você gostaria de fazer se não fosse isso que você está fazendo? E qual valor você está gerando nesse local para as pessoas e para você? É porque assim, né? Especialmente falando de trabalho em si, uma coisa que eu tenho focado bastante nos meus estudos, que é sobre carreira. Então, existiu lá os 6 pilares. Um deles é reputação, e você vai ter que se avaliar. Será que você tá... o que você executa nesse trabalho e como você executa nesse trabalho? Você entrega só o que te pedem, assim, dentro daquela descrição do seu cargo, ou você entrega muito mais? Agora vamos pensar isso no relacionamento do cônjuge. Que faz todo sentido da mesma forma. Então, assim, você só tem que ir migrando alguns pilares ou fazendo algumas adequações de carreira para a vida. Porque tudo que tem em cada um dos pilares, que é satisfação pessoal e prazer, saúde, finanças, reputação, network, competitividade, tudo você pode migrar para uma vida plena. Então, assim, só que você vai ter que começar a fazer perguntas para si mesmo. E elas vão doer. Elas vão doer, você não vai achar as respostas. Isso significa que você se conhece pouco. E aí você vai ter que ir cada vez mais procurando, pensa, faz pergunta. Vai passar mais uma semana com aquilo tudo sendo digerido dentro da sua cabeça. E você vai voltar nas perguntas. Então, assim, é um processo pelo qual você tem que estar disposta a enfrentar. Vai doer, eu já digo, vai doer. É porque é você se reconhecer, né? Porque você, em algum momento, você já se conheceu.
E você se perdeu você acabou perdendo essa intimidade com você no percurso que você está vivendo. E aí agora é o momento que você faz essa autoanálise. Márcio, um beijo para você, Márcio. Precisamos desacelerar e pensar em algumas questões. Adriano, um abraço para você, meu amigo, sucesso. Gente, eu tenho falado isso para algumas pessoas que às vezes querem, né, todas as respostas assim, imediatamente. Até o GPS dá uma paradinha, dá aquela processada para recalcular a rota. Tem que dar uma parada. É imprescindível para você começar a encontrar as suas respostas, você tirar o pé do acelerador. Por quê? Você vai acelerar para ir para o caminho errado, vai ter que voltar e pegar outro caminho. Não vai funcionar. Então dá uma respirada, começa a processar, fazer algumas perguntas pessoais, que daí sim você vai começar a encontrar os caminhos. Gente, tá fazendo sentido isso pra vocês? Se tá, manda um aviãozinho aqui, reage aí pra nós, manda mais perguntas aqui, a gente precisa pra gente poder conversar, interagir, tá mais intenso. E Lorraine, cabe muito bem nisso que você está dizendo, do autoconhecimento, aquela teoria do Freud que é de teoria do iceberg. A teoria da ponta do iceberg, né? Teoria da ponta do iceberg. Eu acho essa teoria muito interessante, por quê? Porque ela demonstra exatamente o que acontece. Se você pensar ali na linha do nível do mar, você pega o iceberg, a única coisa que a gente consegue ver é aquela parte superior, né? A ponta, que é a menor parte, inclusive. Só que o que isso significa? Que a sociedade, que a gente se mostra somente aquela ponta. Ou seja, ali estão os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Mas tudo que desencadeia essa atitude e esse comportamento está da linha para baixo. Da linha do nível do mar para baixo. Então, assim, o tal do mergulho pessoal, é daí que vem essa expressão. É dessa teoria do iceberg. Você vai ter que mergulhar nas profundezas deste mar para encontrar as respostas das quais refletem lá em cima. E olha, aproveitando o que nós estamos dizendo, gente, veja só. Dentro dessa teoria do iceberg, que é aquele gelo que fica lá no mar, o Titanic ele só afundou por quê? Porque o marinheiro, naquele momento, ele não acreditou no que ele estava vendo. Ele acreditou que aquilo era muito menor do que poderia acontecer. Na verdade, ele viu somente a parte que estava para cima. Que é 10%, que é o que a gente vê de si. Você só vê 10% do que você está observando. E acredite, o nosso inconsciente, ele representa 99% do que você é. Agora é você que vai ter que falar sobre isso, não? Você que sabe bastante dessa parte do inconsciente. Você que acaba manuseando a sua vida a partir de tudo isso. E olha só, existe a teoria da verdade nua e crua. O que é a teoria da verdade nua e crua? É você ter a percepção e a clareza de tudo aquilo que você está vivendo. Quando você não tem essa clareza, você não consegue compreender os seus próximos passos. E nesse momento da autoconsciência, e aproveitando o próprio Titanic, eu não sei se vocês se recordam, mas o navio estava afundando e os músicos continuaram lá no saguão cantarolando, acreditando que nada daquilo lá ia acontecer enquanto o caos estava sendo gerado dentro do navio. E a nossa vida, em alguns momentos, é como se nós estivéssemos tocando essa sinfonia e esquecendo o que está acontecendo. É por isso que quando você toma pé da situação no seu trabalho, no seu casamento, já está fadado a uma falência. Você não percebe onde você está. Mas só que o segredo da autoconsciência tem um autor muito bacana que chama Viktor Frankl. E ele tem um livro que chama A Busca do Sentido. E nessa obra ele diz exatamente o seguinte, que ele foi refugiado, ele foi preso, Guerra do Vietnã, ele foi preso lá, capturaram ele e ele tinha certeza que algum dia ele sairia de lá. Mas todas as pessoas que estavam com ele achavam que fosse sair amanhã, no próximo Natal, no próximo Réveillon. Criaram uma expectativa, essas pessoas criaram erroneamente uma expectativa, coisa que ele nunca fez. Ele sabia que algum dia ele sairia de lá, nem que se demorasse 5, 10, 15 anos. E ele ficou preso por 8 anos. E como que ele conseguiu sair de lá? Porque ele construiu a autoconsciência de que ele estava preso, não dependeria dele para ele poder sair de lá, mas algum dia alguém iria resgatá-lo, porque ele tinha certeza do exército que ele estava, que era o exército americano. E assim aconteceu. E todas as outras pessoas que criaram a expectativa errada morreram antes. Morreram de depressão,
de medo, de ansiedade, infartaram. Mas o que? Nós temos que ter a autoconsciência da nossa vida. E eu creio também que essa pessoa devia ter um pensamento positivo muito forte. Eu vou sair daqui. Ele não sabia o dia e para isso não importava para ele. Então ele tinha dentro dele autoconfiança e pensamento positivo. E isso é o que faz das pessoas serem fortes. Às vezes a gente acha que o forte é aquele que né, é mais robusto, tem mais músculos, tem mais consciência, mas o forte é aquele que toma as atitudes e as medidas necessárias, as estratégias, para remover do meio do caminho aquilo que pode atrapalhar o seu pensamento. Então, esta pessoa se tornou forte porque ele criou um pensamento de que ele ia sair de lá positivo e ele tinha plena confiança de que isso aconteceria um dia. Bacana, né? Olha, o Kleber está dizendo, eu e minha noiva fazemos tudo juntos, principalmente na parte financeira. É isso aí, tem que ter entrega, tem que ter respeito, tem que ter carinho, tem que ter... Eu vi uma... Verdade, né? Verdade. Eu adoro essa palavra, ser verdadeiro. Então, quando... Ainda, por isso que é verdade ainda nua que e doa. crua. É a teoria da verdade nua e crua, porque ela tem que ser a verdade sincera, por isso que ela é nua, e crua, porque ela vai produzir um efeito desgastante. Toda a verdade é a revelação de algo contraditório que talvez a outra pessoa não esperava ouvir. Mas a verdade é o melhor alimento da sua paz. Quando você constrói a sua verdade, você alimenta a sua paz. Pode ser o pior erro que você fez, mas você, a sua consciência, ela está repleta o quê? De sintonia com você. Você está verdadeiramente, olha, eu sei o que eu fiz o certo e por isso que eu tenho a minha vida plena. E agora que aguente as consequências, né? A gente tem que trazer para si a verdade, a autorresponsabilidade e aguentar o que preciso for. Agora, encobrir coisas ou ficar se escondendo de si mesmo, eu garanto para vocês que não funciona. E, gente, aproveitando que nós estamos falando já de relacionamento... Não funciona para quem quer ter uma vida extraordinária, uma vida plena, pautada na verdade, no respeito, na sinceridade, na fé. E que todas as coisas fluem naturalmente. Parece que você está junto com a lei do universo, que parece que todas as coisas vão a favor, né? Conspiram a favor daquilo. Parece que está tudo dentro dessa grande energia. E dentro desse aspecto do relacionamento, vale a pena a gente conversar sobre qual que é o primeiro item de um relacionamento. É você entender o quê? A singularidade. Você entender a unicidade. Dentro de um relacionamento existem duas pessoas que são distintas. Cada uma com a sua individualidade. E isso pode levar para qualquer realidade. Não só dentro de um relacionamento. Dentro das empresas as pessoas são singulares. Dentro da sociedade, da comunidade que se vive, as pessoas são singulares. Da sociedade, do Estado, as pessoas são singulares. Nós somos seres únicos na Terra. E a partir do momento que você respeita, entende essa singularidade de cada um, você começa a observar que tem que existir o quê? O segundo elemento, respeito. Não adianta eu querer transformar a Lorraine no que eu quero ou a Lorraine querer transformar eu no que ela deseja. Porque a partir do momento que falta isso, a gente perde o quê? A nossa singularidade. E que a é a gente nossa entra identidade. Numa briga, né? Entra numa queda de braço, numa discussão que não tem nem sentido. Sim. Porque eu vou querer que ele faça coisas que são da minha natureza. Se fosse da minha natureza, então ele tinha que ter aqui vestido de verde, com vestido, com cabelo comprido. Igual. Não dá. E aí é onde entra o quê? A liberdade. Quando você observa a sua singularidade, a unicidade de cada um, quando você observa o respeito, entra a liberdade. E só tem liberdade onde tem respeito, onde tem singularidade. Respeito, ele não cede espaço para quem não tem liberdade. A liberdade não permite ser acessada num lugar que não tem respeito. Porque imagine só, por que acontece traição, acontece abuso, acontece outros elementos? Porque está faltando respeito. Tem liberdade, mas não tem respeito. E quando você conjuga esses três elementos, unidade, que é a singularidade, a identidade de cada um, a sua liberdade de fazer aquilo que você deseja e o respeito a si e ao próximo,
você conquista o quê? Um casamento pleno. É aí que você consegue enxergar uma entrega para um casal. É aí que você consegue enxergar o quê? Essa cumplicidade. Eu não sei se depois da liberdade vem o amor em si, porque é só dando liberdade que você vai saber se a pessoa vai ficar. Você só vai saber se a pessoa te ama se você acionar essa chave bem aí, esse botão. Aciona o botão da liberdade que você vai ver. Se a pessoa ficar é porque ela te ama. Se não ficar... Tem até uma frase dizendo que tem a liberdade para voar, razões para voltar e motivos para ficar. Se num casamento a gente não consegue conjugar os motivos para a gente voltar, as razões para ficar e o desejo de permanecer, como que vai existir casamento? Como que vai existir relacionamento saudável, amoroso, com desejo e tudo mais? É isso. Olha só, Dudu, um abraço para você, Dudu, Pedro, um abraço para você, o meu Maverick, médico. um abraço para você. Um beijo, meu amigo, Jorge. Jorgezinho. Prazer estar com você, viu, meu amigo Jorge? Michele, um abraço para você. Gente, nós estamos encerrando aqui. Foi um prazer estar com vocês. Agora nós temos duas crianças lindas ali embaixo, querendo brincar com a gente. Já são 9 horas. Então, para nós foi um momento de muita alegria compartilhar um pouco do nosso relacionamento. Eu fico muito feliz, inclusive, de estar aqui no horário nobre do meu marido, podendo falar um pouquinho com vocês das coisas que eu tenho buscado incansavelmente, não só para crescer enquanto pessoa, mas para ajudar todo o meu grupo. Então, se a gente pudesse, fez sentido para vocês, quem sabe a gente não vem para falar sobre filhos. Vamos ressignificar sobre filhos. Eu vou adorar. Ressignificamos hoje sobre casamento, vamos ressignificar sobre filhos. Então nós vamos postar lá nossas redes sociais. Curte, compartilha, encaminha. Que aí a gente volta aqui. Próxima terça-feira, acho que eu tenho uma outra pessoa que vem participar comigo, mas minha esposa ela é cativa. É o Luca ou não? Quem é? E ó, gente, lembrando... se for o Luca, eu vou fazer propaganda. Lembrando que essa semana, dia 4, eu e Luca Parente, um menininho de 10 anos, vamos palestrar no Centro de Convenção. Um menino um gigante de 10 anos. Esse garoto, ele promete, de fato, ele vai fazer o que de fato ele promete, impactar a geração dele. Ele é sensacional, ele fala nas redes sociais de empreendedorismo, de finanças, ele fala de ressignificação, ele tem um método semente de ouro, pote de ouro. Então, assim, vale a pena seguir o Luca Parente, porque é admirável. E ó, eu e ele estamos fazendo esse evento, já são 2 edições, vão ser o primeiro para 1.200 pessoas, o segundo para 1.200 pessoas, esgotados já os 2 horários. Nós estamos tentando abrir um terceiro horário agora, noturno, para a rede particular de ensino, e aí nós vamos arrecadar brinquedos, alimentos. Por que em outubro? Que é o mês das crianças. Então vai ser um evento muito bacana, a Secretaria de Educação de Chapecó encampou essa ideia, vai ser um negócio sensacional, para nós está sendo sensacional. E esse projeto, eu e o Lucas, nós vamos percorrer o Brasil. Já temos sinalizado Campo Grande, Recife, enfim, vários locais. Então, dia 4 estaremos lá e essa semana farei uma live com ele. Vocês vão conhecer um menino que é diferente. Extraordinário. E que a gente pode ir ensinando para as nossas crianças, né? As crianças aprendem muito por espelhamento. Então, se eles vão ver outras crianças fazerem, ver outra criança fazendo, ele vai se espelhar nela. E ele se espelha nos pais, ele se espelha nos professores. Então, assim, a nossa intenção é levar essas novas ideias para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa, de alguma forma, ir espelhando e incentivando, influenciando a vida de todas as pessoas da melhor forma possível. Gente, um beijo para vocês. Para todo mundo. Foi um prazer. Nós vamos tirar uma foto aqui agora. Pera aí, como que a gente tira para não... Deu. Fiquem com Deus, para nós fez muito sentido estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a gente todos os dias. Amém. Tchau, fui. Tchau, boa noite.